Sejam bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações a respeito de cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais simples, técnica e mais simples. E também de ajudar entidades filantrópicas que muito necessitam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no joinha, no like, inscreva-se, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, conto com vocês. Hoje o assunto é substratos. Interessante esse vídeo. O odor do substrato pode significar alguma coisa nesse material? Essa pergunta foi encaminhada pela Fernanda de Rondônia, né? Obrigado, Fernanda. Achei muito bacana, muito inédito essa pergunta, tá? E resolvi fazer esse vídeo. Se você puder assistir, seria bem bacana, tá certo? Eu tenho trabalhado muito com substrato nos últimos 30 anos, né? E você sabe que eu faço isso sem perceber, né? Eu normalmente quando finaliza o substrato, a mistura do substrato, eu cheiro, né? Sentir esse odor desse substrato, tá? Eu não sei porquê, mas eu sempre fiz isso, tá certo? E realmente, desde que a gente deixou de usar o xaxim, isso na década de 80, né? Tá? A gente percebeu, né, que com o passar dos anos, né, o odor, né, do substrato mais velhos, né, no caso do xaxim, por exemplo, tá, a gente percebia que era muito forte, né, um odor muito característico com cheiro de pesado de mofo, né, e isso, tá, a gente vai passar aqui para vocês uma ideia. Quando eu comecei a trabalhar basicamente com pesquisas, né, seja na produção, seja aqui na universidade, a gente percebeu que substratos de origem minerais, né, no caso vermiculita, perlita, areia, né, ela acaba não tendo muito essa característica de demonstrar ou ficar com esse odor quando você está fazendo esse trabalho de substituição de substrato ou verificação do próprio substrato, tá? Isso ocorre muito com substratos orgânicos, tá certo? Então eu já comentei no caso do xaxim, né? Vale lembrar que o xaxim está proibido o seu uso. O xaxim é uma planta ainda protegido, ok? Então não é certo você utilizar o xaxim como substrato também, ok? Mas os substratos tradicionais, como é o caso da fibra de coco, tanto o pó como a fibra, ok? Até mesmo a casca de pinos, né? A gente tem percebido que depois de alguns anos ela acaba ficando com esse odor mais forte, tá certo? E o que significaria isso na prática, né? Olha que interessante, né? Na prática isso significa, tá? Basicamente relacionado com a durabilidade, tá certo? No caso da fibra de coco, né? Quando ela fica com esse odor mais forte, tá? A fibra já está completamente deteriorado, tá? Então, a gente sempre fala aqui da durabilidade do substrato. Aliás, eu vou deixar no izinho aqui, se vocês puderem assistir, esse item, né, o termo durabilidade substrato, que eu acho que sou o único que fala aqui, tá, na plataforma aqui do YouTube. Normalmente, no caso da fibra de coco, a gente chega a perder até 50% do seu volume inicial, tá? Então,
A planta estava lá em cima no vaso, né? De repente a planta já está dentro do vaso, né? E quando você percebe o odor desse material, ela tá com odor mais forte. Eu não tenho material, né, para fazer essa aferição, né? Mas a gente faz a aferição, a gente mede, por exemplo, a acidez e principalmente a salinidade do substrato, tá certo? Então, são formas diferentes da gente fazer análise do que pode estar acontecendo com o substrato, tá? Mas uma coisa que a gente não pode negar é o odor muito forte, né, com relação a esse tipo de substrato. Ela fica com odor muito pesado, de um mofo muito intenso, tá certo? E isso indiretamente vai acabar, né, prejudicando as plantas, porque todas as características do substrato inicial já se foram, né? Então a gente percebe o crescimento menor das raízes, tá? Consequente crescimento menor das plantas e até mesmo menor produção de flores, de frutos, tá certo? É isso que implica, na verdade, esse indiretamente, né, esse odor tá, mais forte do substrato para as plantas, né? Significa que você precisa substituir o seu substrato também, ok? Então, professor, quando o substrato tiver com esse odor mais forte, significa que a gente precisa substituir o substrato? Sim e não, tá? Existem substrato, por exemplo, quando você está confeccionando, né? Algum substrato pode conter uma certa concentração de substâncias que pode eliminar esse odor no seu início, tá? Mas são odores diferentes. Eu não consigo aqui caracterizar esse tipo de odor. Mas normalmente, no caso, por exemplo, da fibra de coco que não é tratado, ela fica com odor fétido, tá? Fica com um mau cheiro, ok? É por isso que a gente recomenda, inclusive, esse substrato à base de fibra de coco, lavar bem, tá certo? Para que você possa utilizar. Digamos assim, cheiro, né? Odor totalmente diferente, tá certo? O que eu tô falando aqui no final da vida do substrato é um odor de mofo, tá? É um odor que você percebe, mas você consegue, né, cheirar esse material, tá? O odor fétido já é complicado, tá certo? Então tem que se diferenciar, né? Na verdade são substratos orgânicos, né, de fontes orgânicas que já estão há alguns anos já sendo cultivado, tá certo? Esse é um item que eu posso mencionar aqui como professor e como pesquisador que poucos pesquisam isso, mas muito pouco. Por quê? Tá? Porque, infelizmente, as pesquisas, né, nas universidades são imediatistas, né? Eles querem que você produza o seu trabalho, se possível, em menos de um ano, tá? E muitos desses trabalhos, infelizmente, a gente não consegue produzir em menos do que 3, 4, 5 anos. Se eu for fazer uma pesquisa com a casca de pinos, né, eu vou ter que ter uma pesquisa e a sua resposta vai ser dado em 6 a 7 anos, ok? A gente não tem quem faça isso, ok? Eu tenho algumas poucas unidades de plantas, né, na qual a gente faz esse tipo de trabalho, mas não é fácil você manter toda essa estrutura, tá? Por 5, 6, 7 anos, tá certo? A gente tem vários problemas como furtos, né? E outras problemas de peste humana que infelizmente a gente acaba perdendo muitos experimentos, né? Mas eu tenho tentado passar aqui informações, né, bem, digamos assim, interessantes, né, da minha vida profissional, tá certo? Então, agradeço a vocês, né, terem paciência para ter assistido o vídeo até aqui, né? Esse é um item que a gente não vai ver, vocês não vão ver em revista nenhum, em vídeos, em lugar nenhum, tá certo? A gente passa aqui porque a gente tem uma bagagem de experiência
no campo, tá certo? Eu vou fazer outros vídeos com relação a esse item e a gente vai passando aqui para vocês na medida da possibilidade, ok? Mas fico à disposição. Se você que está entrando agora no canal, né, tiver alguma dúvida, né, assista os outros vídeos que a gente já postou aqui no nosso canal. Já deve ter quase 180 vídeos só sobre substratos, tá? Muitas informações que pode ajudar você no cultivo das plantas no dia a dia, ok? Mas mesmo assim, se vocês tiveram dúvida, né, encaminhe para mim, tá, as dúvidas, as suas perguntas, sugestões. Mas eu peço para vocês, né, clicarem no joinha, no like, tá, se inscrever se gostaram, tá, desse assunto, desse canal, compartilhe, tá certo? E aperte no sininho preto, que ajuda muito o nosso trabalho, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo, tá, para a entidade. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Amigo de Jesus da Irmã Conceição. Essa entidade acolhe crianças, né, em tratamento de câncer, tá certo? De todo o norte e nordeste. E eles vêm aqui para Fortaleza, tá? E eles são acolhidos, né, tanto as crianças como os parentes, tá certo? Durante o tratamento. Você pode doar com alimentos, brinquedos, roupa, tá, usada, ok? Qualquer coisa que você tiver, tá certo? Entre em contato com eles e faça a sua parte também, tá certo? E ajude o nosso canal. Nós já temos mais de 550 vídeos postados aqui, muitas informações a respeito de substrato, adubo, diversos assuntos ligados ao cultivo de plantas em vaso. Ok? Visite a gente, conto com você também para clicar no like, tá certo? Compartilhar, clicar no sininho, que é muito importante, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!